Saudações a todos. Orumilaboru, Orumilaboye, Orumbaxixi. Esse é o canal do blog Orumilá-Ifá. Eu sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e neste vídeo eu vou falar sobre tradições religiosas, complementando o vídeo anterior no qual falei sobre religiões. Ok? Então, antes de começar o tema de tradições, eu queria recapitular algumas coisas do vídeo passado sobre religião em si, sobre fé, e que são importantes para eu consolidar aquilo que eu falei naqueles 20 minutos, longos 20 minutos do outro vídeo, para todos. Eu quero lembrar vocês que eu disse o seguinte: eu disse para vocês que a religião define um contexto metafísico, um conjunto metafísico, que a gente chama de divino. E esse contexto metafísico, esse divino, ele é superior ao mundo natural onde nós estamos. E ele envolve esse mundo natural. Então, cada religião descreve esse contexto metafísico, esse divino, de uma forma diferente. Todas elas têm uma forma. Mas eu posso dizer para vocês que eu pesquiso, tenho interesse sobre o assunto de religião, pesquiso sobre outras religiões, tento entender um pouco a base das outras religiões, e digo que todas elas são muito similares. Então, nós não estamos aqui, quando falamos de religiões no mundo todo, falando de um supernatural que é totalmente distinto. Uma fala que é assim, essa. Não. Todas elas falam desse supernatural de forma similar, com mais ou menos detalhes. Assim, às vezes mais detalhes em algumas áreas, aqui não dá muita atenção. Se a gente dividisse isso em vários temas supernaturais, cada uma aborda, às vezes, esse conjunto com atenções um pouco diferentes. Mas todas elas são muito similares, tá certo? E esse contexto que elas abordam não é apenas que existe Deus, ou seja, as religiões não se concentram nessa questão de Deus, das divindades. Elas se concentram na existência do supernatural e na forma como esse supernatural pode ser usado para nós. Então, a religião, antes de tudo, é uma coisa, como eu disse no vídeo anterior, é uma coisa muito prática. Ou seja, a divindade, ou os divinos, as divindades, elas são um aspecto disso. Mas um outro aspecto que é muito importante, que é colocado de lado porque a gente tem uma religião dominante, católica, religião cristã, que não dá atenção a isso, mas as outras não, esse aspecto de entender o supernatural é extremamente importante. Então, cada uma dessas religiões, eu vou falar, as outras são assim, isso que eu vou falar, assim, as religiões, o que elas fazem? Elas explicam para a gente como que a gente acessa esse sobrenatural. Eu falei isso no vídeo anterior, tá certo? Então, assim, uma das objetivos da religião é você entender como você vai se beneficiar, como você vai se comunicar, como é que você vai usar o supernatural para a sua vida, tá certo? E como esse supernatural existe, eu também complemento o que eu digo, dizendo o seguinte, que o supernatural ele é acessado por pessoas independente de religião. Existem pessoas, místicos, que reconhecem o supernatural, usam esse supernatural para os seus propósitos, sem estarem ligados à religião. Ou seja, acessar o sobrenatural e usar não significa que você tem que participar de uma religião. A religião também utiliza isso, tá certo? Eu quero lembrar um aspecto histórico, para informar, assim, a religião católica, até o século XIV, era extremamente mística. Assim, ela competia na Europa fortemente com a bruxaria tradicional, que não é nada terrível, era uma corrente vamos entender, também religiosa que havia lá, a bruxaria tradicional. E naquela época, assim, é difícil você confundir, era difícil você separar uma coisa de outra. A partir do século XV em diante, houve uma virada total na religião católica,
e ela se desvinculou dessa questão mística e do supernatural. Ao fazer isso também, ela, como deixou de seguir isso, deixou de incentivar as pessoas a ter esse tipo de comportamento místico, ela começou também a combater, né, já se tornou inimiga das outras correntes que utilizavam o supernatural, porque ela queria ter a supremacia e não podia ter uma outra lá que oferecia para as pessoas alguma coisa que ela não oferecesse. Isso gerou um movimento de reação da igreja a essas correntes, como a Inquisição e outras perseguições. Mas o que estava na base de tudo isso é isso, tá certo? Ou seja, é o fato de que o supernatural é uma parte constante desse divino. Tá? No caso da religião de origem católica, eu lembro a vocês que antes dessa virada delas, a alquimia, que é uma coisa que todo mundo comenta hoje em dia, pouca gente conhece o estudo que foi, era uma corrente que utilizava o supernatural, era mística e absolutamente religiosa. A alquimia e hermetismo, coisas derivadas dele, eles eram extremamente religiosos, apesar de utilizarem, através dos seus métodos, o acesso ao supernatural e o acesso às divindades. Então, ou seja, essa questão do supernatural foi muito presente na religião católica também. Hoje não é mais, não importa, tá certo, né? Lembrando também que os judeus têm essas correntes místicas, a Cabala é parte disso e tem coisas mais místicas, mais internas ainda, né? O próprio islamismo tem lá no sufismo a sua corrente mais esotérica, né? Ou esotérica, só que esotérica, e outras internamente, círculos mais internos com informações mais importantes do supernatural. Então, mesmo religiões de raiz abraâmica, né, elas também têm essa descendência, essa questão de utilização supernatural. Hoje, isso foi a partir de Constantino e do Concílio de Nicéias, foi expurgado, eles expurgaram muita coisa para tornar a religião uma coisa mais fácil de administrar para todo mundo. Mas isso é conversa de catolicismo, não é o nosso caso aqui. Outra coisa que eu disse também da vez passada foi que religião adiciona valores para as pessoas. Isso é uma coisa muito importante que todos devem conhecer. Não só a questão do supernatural, a nossa ligação com eles, como também traz valores. Essa parte de trazer valores, de um código de valores, de um código de ética e moral, que as pessoas mais reagem. Vamos dizer que as pessoas gostam muito dessa parte do supernatural, quando a gente fala dela, mas ninguém gosta de receber valores, né? E aí eu comentei sobre aquele aspecto das pessoas que gostam de ver Deus, mas não gostam de se submeter a algumas regras que as religiões trazem para as pessoas. Então, a outra coisa que eu disse também que é importante a gente ressaltar para essa conversa é que cada religião ela é fortemente influenciada pela sociedade que a gerou. Existe uma ligação mais do que umbilical, né? É uma relação visceral, né? Vou essa palavra, visceral da religião com a sociedade que a originou. A religião reflete, apesar de, né, ter essa questão do divino, mas a religião, as práticas, os hábitos, os valores que a religião procura transmitir para as pessoas estão ligados à sociedade que a gerou, tá certo? E isso, como eu disse, no passado, é sempre um problema quando você diz que vou universalizar uma religião, a religião vai ser universal. Por quê? Porque você não está exportando apenas a crença do divino, a crença num Deus, em vários, em poucos. Você também está exportando um código de ética, valores, um código de ética, um código moral, tá certo, né? Isso é uma coisa importante para a gente entender. A gente vê muito disso no caso do Jaú. Os católicos aconteceu isso e hoje muito forte a questão dos protestantes e dos muçulmanos, principalmente esse último conjunto. Eu queria também lembrar uma coisa que eu disse que é importante ressaltar, que a religião ela não tem a única, não pode ter a única finalidade de você ser um adorador de Deus. A religião não pode ser um negócio que diga para as pessoas você tem que se ajoelhar 5 vezes ao dia, rezar o tempo todo para Deus, dizer que ele é perfeito, que só tem Ele. A religião não tem esse propósito. Deus não pode ter esse propósito. Deus não pode ter esse propósito de querer que as pessoas fiquem o tempo todo dizendo eu amo você, você é demais. Essa questão de adoração, ela é, assim, é uma fuga do verdadeiro propósito da religião. O que a religião tem sempre, como eu digo no vídeo passado, estou repetindo agora nesse, é um sentido muito prático na nossa vida. As pessoas esqueceram um pouco disso. Então, a religião tem um sentido prático. Nos fatos de nos transformar em pessoas melhores, transformar a sociedade melhor e nos ajudar a resolver problemas nossos na nossa vida, né? Eu queria lembrar a vocês que existe um compromisso, uma aliança de Deus com a gente. A aliança de Deus é essa,
que a gente viva, seja feliz e tenha sucesso no que a gente faz. Esta é a verdadeira aliança de Deus com a gente, tá? E eu repito, que Deus não precisa ser amado, adorado, se não fosse Deus. Se ele já é Deus que está ali em cima, ele não precisa disso tudo. Isso me lembra, né? Bom, não vou falar isso agora. Então, e nós estamos aqui para viver. Nós estamos para viver. E a religião não suporta nessa vida, ela não transforma. A religião não quer que todo mundo se transforme num sacerdote ou num súdito, numa pessoa, num vassalo. A religião é aqui para nos ajudar a viver e para tocar a nossa vida. E, por fim, outra coisa que eu disse na vez passada, e volto a repetir, ter fé é uma virtude humana. A pessoa que tem fé, que consegue acreditar em outras pessoas, que consegue acreditar no mistério, naquilo que ela não vê, mas sente, é uma coisa importante. Eu vou voltar a falar dessa coisa do mistério quando eu falar um pouco mais sobre a religião Yorubá, que aí na verdade no próximo vídeo, quando eu falar de intolerância religiosa, eu vou falar um pouco mais sobre a questão de fé e do mistério e da diferença da gente entre outras religiões. Por fim, um outro comentário de uma coisa que eu não comentei no vídeo anterior, que eu gostaria de ter comentado, é que, como eu disse, a gente tem que tratar com os outros nos termos deles. Isso é muito importante. A gente não pode criar termos nossos e não conseguir dialogar com o outro lado, com as outras religiões, com outras pessoas, nos termos das próprias pessoas. E nisso, quando a gente fala de religião, existem 3 coisas importantes que definem e explicam uma religião. O primeiro termo chama-se cosmogonia. Cosmogonia é isso, é quando uma religião explica o mundo, como é que ele surgiu, para onde ele vai, como é que nasceu, como é que as forças se estabelecem. Lembra, a religião é uma religere, né? Uma outra visão sobre essas coisas, que não vai se confundir com a visão de ciência. Uma boa religião tem suas explicações e elas não conflitam com a ciência. Não existe conflito entre religião e ciência. Tá? A segunda é teogonia, que é uma palavra que diz o seguinte, que explica as divindades, quem são, quantas ações, qual a relação entre elas e qual o significado. Isso chama-se teogonia. Por fim, a teologia, que são as práticas, a liturgia, ou seja, que é a forma como você se relaciona com esse divino. Tá certo? Então, essas 3 coisas é como a gente define. Então, quando a gente fala de religião, a gente tem que sempre entender se eu estou falando sobre o quê? Cosmogonia, teogonia ou teologia. É isso lá. No caso dos católicos, tem uma outra questão que a gente não tem, que chama-se de teodiceia, que é a questão de como eles tratam o mal. Né? O mal é uma questão importante. Mas vou falar sobre a questão da teodiceia e do mal no próximo vídeo, que eu falar sobre intolerância religiosa. Por fim, e até adiantando um pouco do outro, a questão de monoteísmo versus qualquer outra coisa. Eu queria que vocês entendessem que monoteísmo é uma característica que pertence apenas à raiz abraâmica. Não é uma coisa que se espalha. E se criou em torno da palavra monoteísmo um adjetivo que, assim, uma coisa, a religião para ser boa tem que ser monoteísta. Não é isso. Cada religião tem um formato um pouco diferente. Existem algumas denominações que caracterizam mais algumas religiões. E a monoteísmo é uma parada que só serve para essas 3, para as religiões de origem de Abraão. Serve para o judaísmo, serve para o islamismo, serve mais ou menos para o catolicismo, tá certo? Né? Assim, né? É monoteísta até a segunda página, tá certo? Né? Então, mas isso falarei também um pouquinho mais no próximo vídeo sobre intolerância religiosa. Ok? Então vamos agora falar de tradição religiosa. Então, por que tradição religiosa, essa palavra é importante? Eu digo, é extremamente importante na nossa conversa sobre religião e a gente tem que passar por uma clara definição sobre isso. Eu vou falar o seguinte, os Yorubás, eu lembro que eu creio que comentei no vídeo anterior, algum dos outros vídeos anteriores, foi um povo extraordinário, muito extraordinário, para a época que era. Registros históricos mostram uma sociedade bastante equilibrada, bastante evoluída, e que acabou se perdendo lá com a questão da colonização, quando chegaram os europeus com outros valores, com outros bens, e eles acabaram se perdendo, se desligaram das bases religiosas e se desfizeram, tá certo, né? Foi um momento complicado para o mundo inteiro, eles sofreram, como muitos outros povos sofreram, né? E foram vencidos por dominadores. Você tem sempre o mais forte e o mais fraco, eles foram uma sociedade que foi vencida. Então, eles foram um povo meritório. Tanto foram extraordinários que geraram lá uma raiz religiosa original. Então, os Yorubás, na região Yorubá, gerou uma raiz religiosa original, que é esta religião que nós tratamos aqui no Brasil, que faz parte do nosso contexto religioso afro-brasileiro. Então, como eu falei no vídeo anterior, raízes religiosas originais não são muitas no mundo. Alguns lugares no mundo inteiro, geraram várias raízes religiosas. Essa Yorubá é uma raiz religiosa. Ou seja, ela não veio de nenhuma outra, não é
um desentendimento, não é um cisma, não é uma seita, não é nada disso, é uma raiz religiosa original. Foi gerada na região Urubá e, como eu falei, também devo ter lembrado de vocês, a região Urubá hoje, ela não exige um país Urubá, é uma região, abrange um pedaço da Nigéria, a cidade de Benin está aqui, abrange um pedaço do Dahomey, que é hoje, se não me engano, Togo, ou Gana, bom, o país que está aqui, depois eu posso ver para vocês. Então tem um país aqui, tem um país ali, a religião Urubá se estende aqui na religião que era os Urubás mais ou menos aqui no meio, o Dahomey aqui antigamente, e do lado de cá tinha o Benin, que não tem mais, né? Na verdade, tá certo, o Benin agora, o país Benin está aqui, apesar da cidade de Benin estar aqui, exatamente. Então tem esse povo Urubá. Então, e essa religião dos Urubás, ela foi trazida para o Novo Mundo através do que se chamou de a diáspora negra. Isso é muito importante, ou seja, esses milhares, milhões de, não sei milhões de africanos que foram tirados do seu país, enviados para o Novo Mundo, principalmente para 3 grandes lugares, Brasil, Cuba, Haiti, né, lá no caso do Caribe, eles trouxeram a religião. Foram muitos negros para os Estados Unidos, mas incrivelmente lá não se gerou nenhuma tradição religiosa, não gerou uma corrente, apesar de ter ido do lugar para lá. Isso é muito interessante, né? O caso dos negros nos Estados Unidos mereceria um estudo, né? Mereceria uma conversa aqui sobre isso, né? Por que lá não gerou nenhuma religião, né? Eles, na realidade, são todos protestantes. Então, a religião foi trazida e estabeleceu. E nesses lugares que foram estabelecidos, criou-se tradições religiosas, tá certo, né? E essas tradições foram diferentes em cada lugar e eu vou explicar por quê. Então, o que é uma tradição religiosa? Né? O conceito disso. A tradição religiosa é uma especialização da religião. Você pega uma religião, quando você cria uma tradição, é porque você trouxe aquela tradição para você e você, no novo local, o local onde ela se estabeleceu, aquela religião houve uma evolução dela. Ela se adaptou a uma nova sociedade, ela passou a receber contextos históricos dessa sociedade, valores, comportamentos, ou seja, então a tradição é uma evolução, ela não é uma divergência e nem é uma subordinação, ela gera uma tradição religiosa ligada a uma religião principal, mas que a forma como ela se configura, ou seja, vamos dizer assim, que a parte da teologia principalmente, ela é adaptada ao povo que está. Então, uma religião, uma tradição deve conservar, numa parte das vezes, o que a gente chama de cosmogonia e teogonia, mas a parte litúrgica e o comportamento e o código de valores que está lá, se adaptaram ao local onde estabeleceu. Então, uma tradição religiosa é sempre isso, é uma coisa autêntica, também original e completamente adaptada a um povo. E isso é importante entender. Por quê? Porque aqui no Brasil, tivemos, no contexto que chamamos de matriz afro-brasileira, nós estabelecemos que várias tradições religiosas. Uma das tradições religiosas que foi estabelecida é o candomblé. O candomblé é uma tradição religiosa, que na realidade, internamente, se divide em outras 2 tradições. O que se chama de candomblé, ele tem 2 divisões. Tem o candomblé de Jeje, que tem origem numa raiz religiosa diferente, que é a raiz que veio do Dahomey. E tem o candomblé de Queto, que tem origem lá na raiz religiosa Urubá. Isso é muita coisa interessante, ou seja, a palavra candomblé cobre 2 tradições com origens religiosas, com raízes religiosas diferentes. Porque o Dahomey tinha uma raiz religiosa diferente da religiosa Urubá, que gerou aqui. Fora isso, aqui no Brasil nós ainda temos o Batuque, que foi no sul, que gerou uma outra tradição religiosa. Lá no Nordeste, uma tradição religiosa muito interessante, que é chamada de Xangô ou de Nagô, ligado ao Ió, também muito interessante, que não tem vínculo com essa aqui. E tem o tambor da mina, que é mais para o norte. Então, assim, outras já deixaram de existir, estou relacionando as 3 aqui, as 4, né? Que são, na verdade, eu poderia dizer que são 5, que são as mais correntes e são tradições religiosas. Repito, estão ligadas a uma religião original, conservam as questões de cosmogonia e teogonia, mas na configuração local dela adotaram especializações e melhorias. O candomblé com as 2 vertentes, de Jeje e Queto, o Batuque, o Xangô e o tambor da mina. Cada elas com mais ou menos interações, mais ou menos adaptações à sociedade, mais ou menos influências
externas a ela. Não vale a pena comentar. O tambor da mina é bem característico disso, então não é conversa para agora, né? Apesar de nós estar falando de tradição religiosa. A matriz afro-brasileira, ela foi o quê? Ela foi isso, né? Foi a vinda da África de raízes religiosas de vários lugares diferentes. No caso, temos aí a raiz do Dahomey, a raiz do Yorubá, tem os bantos que trouxeram uma parte do culto deles aqui, e aqui os locais onde foram estabelecidos, por isso que é uma matriz, né? Você tem dois aqui, né? Tem a parte que veio, que ficou aqui, Rio de Janeiro, Bahia, o Sul, e as configurações que se deram aqui, o conjunto, a interseção dessas coisas gerou essas tradições que nós estamos falando. Por isso que a gente chama de matriz religiosa afro-brasileira, tá? Bom, o que acontece? Assim como no Brasil aconteceu esse fenômeno, lá fora, né, em outros lugares que eu citei no início, também geraram tradição religiosa, muito menores que o Brasil. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país que tem dimensões continentais, a gente é um continente. Então, quando eu falar de Cuba, eu estou falando de uma extensão de terra do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né? Então, lá gerou uma tradição religiosa chamada santeria, que também é religião urubá, que se configurou totalmente e completamente para o jeito cubano de ser, tá certo, né? E a santeria é muito diferente dessas outras aqui. No que pese as nossas tradições brasileiras serem diferentes, mas serem muito próximas, serem muito parecidas, conservarem uma similaridade com a parte africana muito interessante, muito própria, são muito fortes, né? A santeria, eles criaram parte de teogonia, criaram coisas que não haviam originalmente, eles criaram uma nova oralidade para a região, criaram mitos novos, baseados no jeito deles, na forma deles contar aquela coisa toda, novos formatos de dança, de canto. Assim, não é aquela coisa africana, quando você vê a gente cantando aqui, os africanos são muito parecidos, do que pese os nossos tambores, atabaques aqui ser completamente diferentes dos atabaques do tambor africano, e eu acho muito mais bonito os nossos, né? Eu acho horrível, esses aqui são muito bonitos, a gente tem uma musicalidade muito melhor. Eu já vi os outros com um ouvido aberto, com a mente aberta, mas não gostei, gosto do nosso. Os cubanos, ele tem aquela oralidade, você parece que está ouvindo sempre uma rumba o tempo todo, né? E lá, no caso do Cuba Santeria, com uma grande influência do banto lá, porque é muito pequena a região, né? Então o palo, o banto, influenciou muito o culto. Então a tradição santeria, também perdão, por isso que a santeria tem uma absurda influência católica, mas esse aí eu conto num outro vídeo, por que os cubanos são tão ligados com o catolicismo, assim, muito mais do que por lugar, e porque se chamaram santeria. Isso tem a ver com a forma como essa religião nasceu lá dentro. Então, a gente tem que contar a história. Assim como eu vou contar a história de por que é mentira, que tinham milhares de babalaús foram para Cuba. Essas coisas todas eu vou contar em próximos vídeos. Mas, então, existe uma tradição religiosa cubana, original, muito interessante, que se exportou, inclusive é exportado para os Estados Unidos, se estabeleceu em vários lugares dos Estados Unidos, mas é uma tradição religiosa adaptada a quem? Ao jeito cubano de ser, ao jeito como o povo cubano, a história deles, como eles se comportam. Uma outra tradição religiosa que a gente passa a ter contato aqui é a chamada RTY, Religião Tradicional Urubá, ou YTR, né? Urubá Traditional Religion. O que é isso? São os africanos que lá na região Urubá, na Nigéria, pegaram a religião original. Aí agora essa é uma coisa importante para vocês entenderem. A religião original, essa religião é uma coisa abstrata, né? Pegaram a religião e criaram o quê? Tem a tradição deles, a forma como essa religião é configurada lá. Então, veja bem, a tradição Urubá não é a religião Urubá. A religião Urubá é esse contexto metafísico, essa coisa sobrenatural. Lá na terra Urubá, a religião Urubá foi configurada como uma tradição religiosa, igual a nossa. Tá lá, sendo que lá, com os atos, os costumes, as formas, tardiamente, né? Porque todo mundo foi embora, depois eles gastaram muito tempo para reconstruir tudo que eles tinham lá. Então criaram a tradição Urubá. Essa tradição Urubá é que está sendo exportada, né? Os urubás resolveram ganhar dinheiro, foram no mundo, então foram para os Estados Unidos. Aqueles que não conseguiram ganhar dinheiro lá na África, lá recebendo os turistas lá, e aqueles que não conseguiram ter competência ou dinheiro para ir para os Estados Unidos, estão vindo aqui para o Brasil. E aqui estão estabelecendo quem? A tradição Urubá aqui. E eu queria, agora cheguei no ponto, então temos lá as tradições brasileiras, as tradições cubanas, a tradição Urubá. Não existe entre todas essas coisas qualquer tipo de mais ou menos melhor ou pior. Eu diria que se melhor ou pior tem, eu digo sim, as nossas são melhores, claro.
As nossas sempre serão melhores, porque estão adaptadas ao nosso povo, à nossa história, aos nossos hábitos. Então, a tradição iorubá, quando vem para cá, não significa que ela traduza de uma forma melhor ou mais perfeita o que é a religião iorubá. A religião iorubá é essa coisa que qualquer uma dessas tradições pode fazer essa tradução da religião de uma forma melhor do que qualquer outra. Tá certo? O que acontece com essa tradição é que ela se configura, a parte prática, a parte de valores, né, é adaptada aqui aos Yorubá. Então, quando você pega, adota essa aqui, você começa a querer se configurar para pensar em Yorubá, se agir como lugar. Entendeu? É isso. Bom, a nossa está aqui. E tem uns cubanos aqui que também vieram para cá. Aí trazem o jeito deles fazerem. Não se falam. Olha só. Essa tradição cubana não tem chance dela se misturar com a tradução, com as tradições brasileiras, são muito diferentes, as coisas não dá para ter comunismo, assim, uma boa. Nesse caso aqui, não dá para ter comunismo, né? Isso aqui, o mais parecido dessa tradição cubana que tem, seria aquilo que já foi aqui no Brasil, a Umbanda, o Molocô, tá certo? Seria o mais aqui, tá? Estamos aqui. Então, essas três aqui no Brasil, quando você verificar o negócio, então é o seguinte, as nossas tradições, a tradição Yorubá aqui, a santeria, são tradições que estão no mesmo nível. A religião está aqui, as tradições estão aqui. Esta aqui é a tradição do nosso povo, da nossa terra, que considera nós, eu, você, a nossa história, a nossa evolução, que foi composto, tudo está aqui. Esse lado aqui, eles, a história deles, como é que eles eram lá, como é que se processa, como é que as pessoas se relacionam. E aqui também, os cubanos, como é que eles falam, como é que eles agem, como é que se relacionam entre si, como é que eles veem as coisas. Então lá, cada uma delas. Então não existe, pessoas entendem assim, não existe tradição melhor ou pior, tá certo, né? Existe, assim, não existe tradição, a palavra não seria essa, não existe tradição superior ou hierárquica em relação à outra. Todas são iguais. E a religião é comum a todas. Nenhuma delas traduz, pode dizer que traduz a religião melhor do que a religião está lá. Cada uma traduz a religião. E cada uma delas foi configurada para o povo que está aqui, tá certo, né? É isso que eu queria falar sobre a tradição religiosa. Eu queria, por fim, falar, nesse vídeo ainda não falei, sobre Ifá, né? Ou seja, Ifá, ele teve no Brasil, na sua origem, se vocês forem ler um livro chamado Religiões do Rio de Janeiro, do João do Rio, ele foi publicado em 1905, é um livro que o João do Rio, que era um jornalista muito conhecido, ganhador de prêmios, ele tinha um jornal, era editor, e ele fez uma pesquisa de Rio de Janeiro e reportou. Um dos capítulos, o primeiro capítulo, ele fala sobre os feiticeiros, ele fala sobre essa parte dos africanos. E aí ele relata que tinha lá. E o livro, assim, é interessante, você vê porque ele faz um relato jornalístico. Relato jornalístico. Então você entende lá você vai descobrir no livro que havia um babalôs aqui, que eles usavam o opelê, parará. Então lá você vê que havia. Esse negócio, até o próprio Benício, né, em livro dele já citou, essa coisa foi se perdendo até uma década de 20 ou 30, isso acabou, então tivemos um gap aí de não ter continuidade nessa questão de Ifá e de Babalaôs, tá certo? Não teve aqui. Né? O culto de Orixá teve o grande mérito de, logo depois do fim da escravidão, ter mandado pessoas foram na África, vieram, Bambochê, vêm para cá, para adaptar o culto ao Brasil, e Ifá não teve essa sorte. Né? Agora veio para cá, primeiro os cubanos, depois os nigerianos, para estabelecer um culto aqui e está estabelecendo, ótimo, legal. Qual o próximo passo de evolução? O culto de Ifá no Brasil, para o brasileiro, se adaptar ou se juntar ao culto das tradições de Orixá no Brasil. Tá certo, né? Não é desejável, não é bom que o Ifá trazido para o cubano, as pessoas de Balaôs que estabeleçam aqui, se referenciem à forma como os cultos de Orixá cubano é feito. Isso é natural. Se você vem de Cuba, você vem para cá e vai ensinar a pessoa a fazer, você vai ensinar as coisas do seu jeito. E os babalô cubanos estão ligados ao culto de Orixá, os cubanos, as tradições cubanas. Os babalô que vêm da África estão ligados à forma que eles fazem lá, da tradição urubá. Assim, os brasileiros que estabelecem aqui, eles têm que aprender o que têm que aprender e se desligar dessas duas coisas. Eles têm que se ligar com a raiz religiosa deles aqui e estabelecer um culto de Ifá brasileiro que esteja alinhado com as tradições de Orixá no Brasil. É um erro entender que você vai ter babalaôs brasileiros de rama africana ou rama cubana se comportando na parte de Orixá como se fossem cubanos africanos, que não são, tá certo, né? Não são, estão errados em fazer isso, tá certo? Então, termino aqui. Esse era o vídeo que eu queria falar sobre o que significam tradições religiosas. Lembra? A figura é aquela. Tradições religiosas são evoluções
de uma religião, são melhorias de uma religião que estabelecem a religião no país. Temos no Brasil tradições religiosas importantes ligadas ao Yorubá. Antes que eu esqueça, eu queria dizer para vocês que a Umbanda não faz parte da matriz religiosa afro-brasileira. A Umbanda é uma religião natural do Brasil. Nasceu aqui, surgiu aqui e não está ligada com esse complexo, essa matriz religiosa afro-brasileira. Ela, ao longo do tempo, recebeu influências, puxou coisas para dentro dela, mas isso não faz com que ela se transforme em uma religião afro-brasileira. Também assunto para um próximo vídeo que eu quero falar sobre a Umbanda. Tá bom? Abraço a todos, até o próximo vídeo.